Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este nosso cantinho especial, onde abrimos a Palavra de Deus para o conhecer melhor. Temos tido a oportunidade de estudar variados temas nas últimas aulas bíblicas. Temos tido a oportunidade de ver o livro de Esdras e o livro de Neemias, poder conhecer estas duas pessoas que tiveram um papel tão especial no plano de Deus. Vamos continuar a estudar sobre estas duas pessoas e hoje temos connosco o pastor António Carvalho para nos dirigir neste estudo. Pastor António Carvalho, obrigada por estar aqui connosco. É um prazer estar aqui convosco também e podermos viver em conjunto esta lição. E nós queremos já viver esta lição, queremos já descobrir aquilo que Deus tem preparado para nós hoje. Por isso vamos começar com o nosso sumário. Pastor António, qual é o sumário de hoje? Ora, muito bem, então vamos lá ver. Deus ajuda-nos a perceber porque é que a oposição existe e como a podemos enfrentar, ou devemos enfrentar. Na última vez que estivemos juntos, na última Escola Bíblica, já falámos um bocadinho sobre a oposição. Se não teve a oportunidade de ver, convido a ir à página do hopechannel.pt, lá vai poder encontrar, ou então na página do Facebook da Rádio RCS, lá encontrará também outros momentos, outros encontros que tivemos na Escola Bíblica e hoje vamos continuar a desenvolver este tema e já vimos, vamos falar de algo muito importante que tem a ver a oposição quando Deus nos dá um plano. Mas vamos introduzir com a Bíblia, porque nós gostamos e estamos aqui juntos para falar de Bíblia e por isso não podemos deixar de fazê-lo sem abrir a nossa Bíblia. Hoje vamos abri-la em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. E Josué 1, 9 diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não espasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta é uma promessa maravilhosa acerca de um assunto ou destes assuntos, não é? Porque falamos das dificuldades e depois temos uma promessa logo a abrir. Esta lição desta aula bíblica de hoje fala-nos acerca deste assunto importante. Pode-nos esclarecer um bocadinho mais sobre este assunto? Ora, muito bem. O do livro de Esdras e de Neemias falam-nos acerca de como trabalhar para Deus em tempos difíceis. E por isso esta passagem de Josué tem tudo a ver. Deus chama, Deus dá instruções, Deus diz qual é a missão, qual é o objetivo e há que meter mãos à obra. Agora, quando nós o fazemos, nós encontramos oposição, nós encontramos dificuldades. Isso acontece invariavelmente. E neste caso? E neste caso, tanto Esdras como Neemias tiveram que fazer face a grandes dificuldades. A oposição foi constante. Mas vamos ver um bocadinho de história, só para situarmos um bocadinho melhor os acontecimentos e percebermos não apenas o que se passou na altura, mas também ainda algumas coisas que ainda hoje se passam, lá por aquelas terras. Ora, muito bem. Antes destes episódios que nos são relatados nos livros de Esdras e de Neemias, aconteceu que houve um período da história em que o povo hebreu estava dividido em dois países. Numa nação no norte e outra no sul. A do norte, chamada Israel, era, a dado momento, governada por um rei chamado Oseias ben Elá. Oseias ben Elá foi um homem que não foi fiel a Deus. As Escrituras dizem claramente que ele fez o que era mau. E não só ele foi infiel para com Deus, como a própria nação também o foi. Como resultado disso, Deus acabou por decidir castigar o seu povo. E então, quem é que Deus vai usar para castigar o seu povo? Deus vai recorrer ao povo assírio. O povo assírio estava, naquela altura, numa fase bastante pujante da sua história e o rei assírio, portanto, começa a manifestar intenções de conquistar aquele território que era governado por Oseias ben Elá. Oseias ben Elá podia ter feito aquilo que era suposto que ele fizesse como hebreu, que era recorrer à proteção de Deus. Ou seja, era a oportunidade de ele se chegar a Deus. E esta é uma lição importante, desde já, que nós podemos reter para nós, nos nossos dias. Quando nós estamos a viver dificuldades, nós devemos dirigir para Deus. Ele é aquele que, mais ou melhor do que ninguém, nos pode ajudar. Oseias ben Elá não o fez. Se calhar esse foi o castigo de Deus, não foi bem um castigo, foi consequência. Foi a consequência dele não ter... Exato. Agora, esta oportunidade que ele não soube usar vai servir como consequência, como um castigo. O que é que acontece? Ele vai recorrer ao faraó Sou. O faraó Sou foi um monarca egípcio da 23ª dinastia, num período que é chamado o terceiro período intermédio, que ficou, portanto, entre o Novo Império e o Baixo Império. Portanto, era já numa altura da história do Egito em que o Egito já não tem aquela
pujança militar que teve noutros tempos. E portanto, o Oséias vai recorrer a alguém que, na verdade, não o pode ajudar. Exato. E o resultado foi que isso ainda deu mais força, digamos assim, mais vontade ao rei assírio de conquistar aquele território e de aproveitar e castigá-lo por essa e mostrar que era mais atitude. poderoso que o Egito. Claro, e aumentar o seu território e consolidá-lo com mais veemência. Exato. E foi o que aconteceu. Israel foi conquistado, ela acabou por desaparecer do mapa. Os assírios deportaram os habitantes de Israel e trouxeram para o território da Palestina outros povos. Povos que vieram de Babilónia, que vieram de Abad, que vieram de Cutá, que vieram de Ará, enfim, de várias regiões, e que vão instalar-se ali. Vai haver ali uma mistura de gentes, e aquelas pessoas vão, ali no território de Samaria, elas vão adotar o culto do Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo seguindo algumas práticas das religiões cananeias, portanto, adorando divindades cananeias. Isto fez com que houvesse ali uma amálgama religiosa, para uma amálgama de gente, que deu origem ao povo samaritano. Exato. O povo samaritano que vai ser relevante nas histórias do Novo Testamento e que ainda hoje em dia constitui um povo que, embora seguindo certas práticas, nomeadamente a Páscoa, não estão propriamente em total sintonia com o povo Mas hebreu, guardaram não? tradições, tinham vindo desses povos extra, não é? Ficaram sempre marginalizados, sempre. E ainda hoje isso acontece. Mas pronto, isto para percebermos realmente que foi isso ali que aconteceu. E isto fez com que estes povos, quando são confrontados com a reconstrução do templo Exato. e depois com a reconstrução de Jerusalém, e é aqui que entramos na história do Esdras e do Neemias, eles, numa primeira fase, vão se oferecer para ajudar. Mas os hebreus têm a noção que foi exatamente por causa dessas misturas religiosas, de compromissos, etc., com coisas que não tinham a ver com o povo de Deus nem com os planos de Deus, que eles foram castigados. E então eles não estão disponíveis para aceitar a colaboração dos samaritanos. Talvez porque esta colaboração tinha que ir debaixo dos princípios hebreus e eles não queriam seguir os princípios hebreus, não é? Portanto, eles não queriam misturar e eles tinham a noção que os samaritanos não eram, digamos assim, permitam-me que use esta linguagem, mas foi isto, de alguma forma, que eles sentiram. Não era o sangue puro, digamos assim, era uma amálgama de gente, não era sangue hebreu, e eles não quiseram misturas. Exato. E, claro, os samaritanos ficaram ofendidos. E o resultado foi que, em vez de, enfim, alegadamente colaboradores, tornaram-se claramente opositores. E aqui começou um grande historial de oposição, que, aliás, decorreu desde o tempo do Ciro II até ao rei Artaxerxes I, o persa. Okay. Todos os monarcas que reinaram entre estes dois receberam, de uma forma ou de outra, interrogações e queixas contra os hebreus por aquilo que eles estavam a fazer em Jerusalém. Ou seja, eles foram o grande problema que levou a que houvessem... Mas afinal, no final, os trabalhos continuaram, certo? Continuaram, como dizia o texto, em tempos difíceis. Exato. Continuaram. Agora, houve paragens. Por exemplo, houve um episódio que é interessante. A dado momento há uma inspeção, vem um fiscal persa que passa por ali, presumimos que numa viagem rotineira de inspeção, e chega a Jerusalém e constata que eles estão a construir o templo. E ele pergunta-lhes, bom, mas vocês estão a construir o templo com autorização de quem? Uhum. Ora, é curioso que eles não tinham nenhum documento escrito com eles que dissesse que aquilo era uma ordem do rei Ciro, que entretanto já tinha desaparecido de cena. E então, o fiscal, digamos assim, ele escreve ao imperador, ao Dario I, e vai-lhe perguntar, vai-lhe pedir para ele verificar nos arquivos, claro que não é ele que iria verificar, chamaria os técnicos que se encarregassem disso, para que se fosse verificado no arquivo real se efetivamente o rei Ciro tinha dado alguma ordem acerca da reconstrução do templo. Claro que eles lá na capital vão ver os arquivos e vão descobrir que efetivamente sim, que o rei Ciro tinha dado autorização, e então o rei Dario I faz um decreto, 520, muito interessante, em que diz não apenas que aquilo é para se executar, tudo o que o Ciro disse, como ainda faz ameaças muito graves, muito sérias, a quem se opusesse ou dificultasse a reconstrução de acordo com as instruções que Ciro tinha dado. Portanto, Dario I corrobora, vai confirmar aquilo que Ciro II tinha decretado.
Mas as dificuldades não terminaram. Era isso que eu ia dizer. Porque as más vontades não se Exatamente. resolvem com decretos e muitas vezes E nem com Dario ameaças. estava longe, não é? E Dario estava longe, efetivamente. Portanto, houve continuação de dificuldades. Dario primeiro sai de cena, perdão, eu tinha dito Dario II, é Dario I, sai de cena e entra Xerxes. Nós conhecemos na Bíblia pela história, pelo nome da Suéria e a história do livro de Esther. Xerxes era um homem que não era muito firme nas suas decisões. Ok. E no período de Xerxes, os inimigos de Israel mudam de estratégia. Em vez de se focarem só em Jerusalém e no templo, eles vão se focar no povo hebreu em geral. E através da Amã, portanto, há todo um complô, toda uma intentona que se cria para destruir o povo hebreu. Nós sabemos pela história do livro de Esther, portanto, que ele é mal sucedido, ele é destruído e não o povo hebreu. O segundo, no reino, chega a ser Mardoqueu, portanto, um familiar da rainha Esther, e, portanto, o assunto por ali fica resolvido. Anos mais tarde, o rei Xerxes é assassinado e sobe ao trono, ainda novo, o seu filho Artaxerxes I. Exatamente. Tal como o pai, ele também não tinha a firmeza que outros antepassados seus tiveram. Ele tomava uma decisão, mas mais à frente podia mudar de opinião e as coisas mudavam de figura. O que acontece é que há uma carta que lhe é dirigida e nessa carta, a carta é feita de uma forma muito subtil e muito rapidamente. O que é que acontece? Essa carta diz assim: ó rei, manda verificar nos arquivos se não é verdade que a cidade de Jerusalém tem o péssimo hábito de se rebelar contra os reis que a conquistam. E isto era verdade. Exatamente. Era verdade. Claro que o rei manda ver os arquivos. E nos arquivos o que é que eles descobrem? Que efetivamente havia um historial de conspirações e de revoltas de Jerusalém contra os reis que a tinham conquistado. O que é que o Artaxerxes pensa? Fica com medo? Claro, isto vai-me acontecer a mim também. É só uma questão de tempo. Exato. Resultado, manda parar os trabalhos. Os trabalhos param, portanto, ali há um contratempo enorme, não é? E só vão ser retomados com o seu sucessor, o Dario II, no segundo ano do seu reinado. Portanto, não foram tempos fáceis. Desde a oposição mais ou menos explícita no local, como até estes contratempos das ordens e contra-ordens dos reis, há realmente ali um período difícil. O que é que vai fazer com que a coisa finalmente avance e se cumpra a profecia que na última eleição já tínhamos visto, que tem a ver com as 7 semanas. Okay. O que é que foi? Foi exatamente a determinação do líder, chamado Neemias, que, homem astuto, previdente, sábio, com discernimento... E com relação com Deus, não é? E com relação com Deus, que é o mais importante, fez uma coisa extraordinária. Aliás, eu acredito que ele o fez porque estava a ser inspirado por Deus também para o poder fazer dessa forma. O que é que ele fez? Ele divide os seus homens disponíveis em 2 grupos principais. Os guardas, que vão fazer as rondas de dia e de noite e vão guardar, e os operários que vão trabalhar, mas sobretudo aqueles que estão a trabalhar na parte exterior das obras, portanto das muralhas, etc., vão trabalhar armados, para que se houver alguma eventualidade, eles se possam defender e possam defender também a reconstrução da cidade. Portanto, e é graças a este discernimento que eu acredito que Deus dá a Neemias, que eles vão concluir a obra em tempo recorde e vai servir de testemunho àqueles povos de que efetivamente o Deus dos Hebreus estava com eles. Porque a velocidade a que eles depois conseguem finalizar as obras mostra que realmente só com a ajuda divina é que seria possível fazer o que eles fizeram. E eles fizeram. Em 408 já estava aquilo terminado, não é? Então, Deus vai ajudar, vemos que há muitas dificuldades, mas a ajuda de Deus esteve presente e a determinação de cada um deles, não só de alcançar objetivos, mas a determinação de se manter junto de Deus, mesmo quando parecia que Deus não estava lá. E esse é o segredo. Esse é o segredo. Porque as dificuldades, como disse há pouco, elas aparecem sempre. Agora, quando nós temos a noção que estamos a trabalhar para Deus, que Deus, porque se estamos a trabalhar com Ele, é porque Ele nos chamou e que Ele está connosco e que Ele nos vai ajudar e nos vai fazer com que as dificuldades sejam ultrapassadas. Fazendo por nós aquilo que nós não podemos fazer, mas contando connosco para fazermos aquilo que nós podemos fazer, então as coisas acontecem.
E Neemias tinha realmente a noção de que Deus estava com ele. E Deus também fez outra coisa extraordinária, que já agora refiro também, porque não é apenas o Neemias nem os operários que ele tinha que têm o mérito. Aliás, o primeiro mérito é de Deus. É que Deus ainda vai fazer outra coisa, conhecendo o ser humano como ele conhece e as nossas necessidades, sobretudo nestas circunstâncias, ele vai fazer uma coisa extraordinária. E o que é? Ele vai chamar dois homens, Ageu e Zacarias, que são profetas, não é? Para serem os seus mensageiros junto dos hebreus que estão na obra. E o que é que esses dois profetas vão fazer? Vão motivar, vão encorajar os reconstrutores a fazerem essa obra, a não temerem a mão humana, a não temerem a oposição, as contrariedades, a avançarem. E no caso de Neemias, em concreto, Neemias é ameaçado por morte, ele tem a vida em risco, querem montar-lhe uma cilada, e aqui há uma resposta que Neemias dá que eu acho extraordinária e que é uma grande lição para nós. Ele diz, eu estou a fazer uma obra muito grande. A obra que eu estou a fazer impede-me de ir às reuniões que vocês querem que eu vá. Claro, eles queriam que ele fosse, ainda por cima um território hostil, precisamente para o apanharem à mão e matarem-no, não é? Queriam assassiná-lo. Mas Neemias não caiu na armadilha, porque ele tinha a noção que estava a trabalhar para Deus e a prioridade era Deus. Era fazer o trabalho que Deus mandava. Ele estava a fazer uma obra muito grande, uma obra importante, e não podia deixar a obra para ir lá para reuniões. Portanto, continuou com a obra e graças a isso salvou a vida dele. É verdade. Deus sabe todas as coisas e Ele vai ao comando de todas as coisas. Sem dúvida. Sem dúvida, uma lição que nos trouxe tanto e que nós vamos ter o prazer de agora, assim, depois de entrar em silêncio, pensar nestas coisas todas maravilhosas que Deus faz quando está ao nosso lado e quando nós, acima de tudo, permitimos que Ele esteja ao nosso lado. É verdade. Vamos passar àquilo e depois tirar o sumo disto tudo e dizer, então, como é que eu aprendo fazendo? O que é que eu aprendi disto tudo e o que é que eu posso usar hoje na minha vida? Ora, muito bem. A lição que nós podemos retirar daqui é que, na verdade, Deus é aquele que nos pode ajudar em todas as circunstâncias. Particularmente nos momentos mais desafiantes, momentos mais difíceis, em que às vezes encontramos oposição bem firme àquilo que nós queremos fazer e às vezes até atentando à nossa saúde ou à nossa vida. Se nós confiarmos em Deus, Deus não falha, Deus tomará conta de nós. Às vezes acontece no trabalho, e reportando isto para a nossa realidade atual, às vezes acontece no trabalho que nós somos confrontados com situações que são criadas por colegas que nos querem prejudicar por alguma razão que seja. Nessas circunstâncias, e se alguém que nos está a ver, a acompanhar neste programa, estiver a viver uma situação dessas, eu gostaria de dizer a essa pessoa, confie em Deus. Deus é o único que nos pode ajudar em situações de dificuldade. Da mesma forma que Deus ajudou Neemias numa situação difícil e com o risco da própria vida, Deus hoje continua a ser poderoso, Deus hoje pode realmente ajudar-nos a nós também a sairmos de situações mais difíceis que nós tenhamos que enfrentar. Só temos que estar em sintonia com Ele, manter a nossa fé nele, confiar que Ele cuida de nós e faremos a experiência que Neemias também fez, vendo que Deus efetivamente cuidava dele. E se o plano deles não for que aquele vá à frente, é porque ele tem um plano muito maior para ir outra coisa muito maior à frente. E esta é a nossa certeza quando estamos com Deus. Sem dúvida nenhuma. É que, independentemente do que aconteça, estamos a permitir que o plano de Deus esteja a acontecer. E esta é a beleza da Bíblia, que nos mostra casos reais, de história real. Isto não são histórias, é história de real, não é? É história mesmo, é são factos históricos. Factos que nos mostram que Deus esteve ao comando. E é Sempre. maravilhoso o convite que Deus nos faz hoje. Deus hoje faz-nos o convite de estar ao comando da vida de cada um de nós. O pastor António Carvalho teve a oportunidade de nos mostrar, através da Bíblia, esta realidade, e é com este convite que nós terminamos a nossa escola bíblica de hoje. Temos muito gosto em passar estes momentos consigo, queremos voltar a repeti-los, queremos voltar a estar juntos para abrir a palavra de Deus e estudar a vontade de Deus para nós. Contamos consigo já no próximo programa, na próxima escola bíblica. Encontramo-nos até lá.